Olá a todos. Muito obrigado por assistirem estas conferências. Meu nome é Pedro e sou instrutor do curso de Conhecimento de Si Mesmo. Este curso tem o objetivo de nos ensinar algumas técnicas ou as técnicas necessárias para que cada um de nós possa fazer um trabalho psicológico e espiritual dentro de si mesmo. Este curso nos ensina as práticas para o despertar da consciência, que é o objetivo da nossa existência, a autorrealização íntima do ser. Quase 100% da humanidade desconhece o objetivo da existência e vive, é claro, de forma equivocada, de forma errada. Não sabe para que vive e, portanto, não pode viver de forma correta. Todos que hoje compartilhamos estes ensinamentos, também vivíamos de forma errada, porque não sabíamos o objetivo da existência. E então, as pessoas que têm inquietudes espirituais, que são sinceras, encontram estes ensinamentos e assim podem trabalhar na direção do objetivo real da existência, que é a autorrealização íntima do ser, o despertar da consciência. Porém, isto requer muitas mudanças. Exatamente é o que estes ensinamentos nos propõem, mudanças. Porém, mudanças reais. Não são mudanças de comportamento, mudanças externas, normas de etiqueta, regras, enfim, essa mudança da personalidade é uma mudança real, uma mudança verdadeira. E para isso é preciso renunciar a algumas coisas, como por exemplo, renunciar à fornicação. E é bom que se esclareça o que é realmente fornicação, porque na literatura, inclusive no dicionário, está errada a definição de fornicação. Isto foi adulterado propositadamente para confundir a humanidade e que se acredite que não se está fornicando e assim continue assim, desse jeito, crendo que está fazendo alguma coisa. Então, a autorrealização íntima do ser requer algumas mudanças, muitas renúncias, negar a si mesmo. Este é um dos ensinamentos que nos deu o Mestre Jesus, o Cristo. Inclusive, no 6º mandamento, que se leem por aí, se estudam, diz, não fornicar. Porém, não se explica claramente o que é fornicar e o que é não fornicar. Então, para nós começar a nossa conversa de hoje, nós precisamos esclarecer o que é fornicação e o que é castidade. Fornicação é derramar a energia sexual. O homem, quando ejacula o sêmen, está fornicando.
embora pratique o sexo unicamente com a sua companheira, com a sua esposa, que seja fiel a ela. Se derramar o sêmen, estará fornicando. E a mulher também, quando chega ao orgasmo, está fornicando, embora pratique unicamente o sexo com seu esposo, seja fiel, está fornicando. Então, fornicação é chegar ao orgasmo na mulher e derramar o sêmen para os homens. E castidade é algo um pouco diferente. A castidade é definida como o sexo, a abstinência sexual. Isso está definido pela Igreja Católica como abstinência sexual é castidade. Então, ficaria mal explicado. Então, só os sacerdotes seriam salvos, que são abstêmios do sexo. Então, aí está uma confusão. Então, também a fornicação é explicada como se a pessoa que pratique sexo fora do casamento. Aí então define como fornicação. E como já explicamos, a fornicação é ejacular o sêmen. Embora essas definições estejam equivocadas, gera muita confusão e as pessoas não se compreendem o que é uma coisa e o que é outra. Então, castidade é a transmutação da energia sexual. É não perder a energia sexual, e sim transmutar essa energia através dos cordões de Idai, Pingalá, e chegando até o cálice, que é o cérebro. Então, a energia deve ser transmutada e não perdida, ejaculada, gasta de forma equivocada. Então, para fazer esse trabalho, é preciso primeiro alcançar a castidade, para então poder transmutar a energia e criar os corpos existenciais superiores do ser. Então, para conseguir a castidade, nós todos precisamos trabalhar os defeitos que nos levam à fornicação. Então, a fornicação, os eus luxuriosos, levam à fornicação, e a fornicação leva à degeneração, leva à decadência, leva à degeneração do ser humano. Já a castidade, quando se eliminam os eus psicológicos, leva à castidade, e a castidade nos leva à regeneração, à evolução, a verdadeira evolução. Já a degeneração nos leva à involução. O ser humano evolui quando fornica e evolui quando se torna casto, se regenera. Então, os eus luxuriosos, os defeitos, o desejo da luxúria, os eus luxuriosos levam à fornicação e se manifestam de forma
de diversas formas se manifesta os eus luxuriosos. Já nós temos dito e compreendemos que o sexo é a força mais poderosa que há no universo. É a força mais poderosa que há dentro de nós. Pelo sexo se praticam muitas coisas. Tudo se pratica visando o sexo. Se trabalha pelo sexo. Se trabalha para ter algo, para conquistar alguém, para fornicação. Então, uma pessoa, qualquer um, se vai observar por que eu faço isto ou aquilo, nós vamos encontrar aí nessa atitude, vamos encontrar o desejo sexual. Então tudo é movido pelo sexo. O sexo realmente move o mundo. Tudo gira em torno do sexo. Tudo é praticado visando o sexo. E a fornicação é o desejo sexual desenfreado. É a luxúria. Então, a degeneração, para se chegar à degeneração, é pela fornicação. E para chegar à regeneração, é pela castidade. E para chegar à castidade, é preciso eliminar os eus psicológicos. Os detalhes de luxúria, aquilo que nos leva à luxúria. Então, o desejo sexual desenfreado leva a pessoa a muitas formas de gastar a energia, de satisfazer esse desejo. Então, a masturbação. A pessoa se masturba para satisfazer esse desejo sexual. E a masturbação leva a mais degeneração. A masturbação já é uma forma degenerada de perder a energia, de colocar fora a energia sexual, o sêmen. E ela fatalmente leva ao homossexualismo. Então, isto, se nós refletirmos um pouco, nós vamos concluir que realmente é assim. Então, alguém que se masturba, alguém que tem desejo sexual incontrolado, se masturba. Logo, essa masturbação já não satisfaz esse desejo da luxúria. E essa pessoa, essa pessoa vai então procurar entrar em masturbação colaborada. Então vai procurar alguém que também está nesse mesmo nível de degeneração e vai então colaborar um com o outro. Então a masturbação leva ao homossexualismo porque o masturbador ou masturbadora se autoexcita. A pessoa olha para o seu corpo e se autoexcita. E então isso leva a praticar diversos tipos de masturbação.
começa então a usar aparelhos, diversas formas de excitação para então chegar ao orgasmo, chegar à ejaculação. Então, o desejo, o eu da luxúria, não se satisfaz, porque ele se robustece, cada vez mais se robustece. E não se satisfaz, vai procurar outras formas de chegar ao prazer. Então, usa esses aparelhos, vai procurar outra pessoa, um parceiro, uma parceira, para que um masturbe o outro, e cai aí no que não podemos chamar de sexo, porque o sexo é unicamente a união de um órgão masculino a um órgão feminino. Então, o que chamam de sexo anal, oral, na verdade não é sexo, e sim masturbação anal ou masturbação oral. Então, como o Zeus, o eu da luxúria, se torna robusto, demasiado robusto, não se satisfaz mais com a automasturbação, e a pessoa vai procurar outro para auxiliar, para se compartilhar. Então, aí isso já é homossexualismo, já é degeneração, já é o homossexualismo puro. Também se procura um sexo entre grupos, onde participam mais de um casal, mais pessoas em um ato sexual. Então aí já entra o eu mais degenerado, e também termina em homossexualismo, e vai então cada vez degenerando mais e mais. Então o desejo da luxúria não se satisfaz, e se a pessoa é casada, ela com esse desejo descontrolado vai procurar sexo fora do casamento, que já é adultério. Então, por aí se degenera mais e mais. Então, os eus da luxúria, os eus luxuriosos, todos temos, e devemos trabalhar com a autorreflexão íntima, a autorreflexão sincera, silenciosa, conosco, nos dedicar a examinar o nosso passado ou o nosso presente, de que forma nós fornicamos, e autoanalisar, fazer uma reflexão e chegar então descobrir que tipos de eus estão na nossa psique. E quando se descobre esses eus, esses detalhes, essas formas de manifestação, então se descobre, se pode eliminar esses eus, porque esses eus são os que nos levam à degeneração. Então, para inverter
o nosso processo, é preciso eliminar a causa da degeneração para alcançar então a regeneração, para alcançar a castidade e assim poder transmutar a energia sexual, criar os corpos e despertar a consciência. Então, os Zeus levam no seu interior aprisionada uma grande parte da essência, da nossa essência. Então, é preciso resgatar essa essência, eliminando os Zeus. Porém, não se consegue eliminar o eu da luxúria assim, de frente. É preciso ir tirando o alimento dele, ir tirando o alimento que são as formas mais detalhadas dessa manifestação. E assim ele vai enfraquecendo e, por fim, ele diminui a sua força muito e, no final, ele deve morrer. O eu da luxúria deve morrer. Porém, ele não morre assim. Este eu se trabalha por toda a vida. É necessário lutar, uma luta incessante contra todos os detalhes de luxúria. Então, existem muitos detalhes. Então, a luta entre o bem e o mal é estabelecida no sexo. No sexo está onde se enfrentam o bem e o mal. Então, o bem nos ensina que nós temos que alcançar a castidade. E o mal nos ensina que temos que praticar sexo. E para isso nos dá muitos motivos e nos protege. Como, por exemplo, os anticoncepcionais. Então, alguém que usa anticoncepcional é um eu da luxúria que está levando a pessoa a usar esse anticoncepcional para poder fornicar à vontade e não contrair compromissos. Então, todas as formas anticoncepcionais são do eu fornicário. As castrações são do eu fornicário. As ligaduras de trompa, enfim, tudo o que se faça para evitar a concepção é uma astúcia do eu fornicário. O aborto vem do eu fornicário, que quer legalizar o aborto para que as pessoas possam fornicar à vontade, e se houver a concepção, pode abortar, não é crime mais. Porém, isso não quer dizer nada. O crime assim mesmo é crime. Não quer dizer porque uma lei física diga que não é por isso que não vai ser. Então, o aborto é crime. E é um crime cometido com a origem no eu da luxúria, no eu fornicário, que quer continuar fornicando para se satisfazer. Continua fornicando, então vai chegar à degeneração. Não há outro caminho, não há nada de bom pode nos levar a fornicação, não pode nos levar a nada positivo, nada de bom.
Então, a luta dentro de nós também está estabelecida no sexo. Nós precisamos lutar contra os eus de luxúria dentro de nós, que eles se expressam de formas muito mais sutis. Então, por exemplo, a moda das mulheres, dos homens, a moda tem origem no eu fornicário. A academia sutil, enrustida, está aí o eu fornicário atuando, porque quer ficar em forma, diz e ficar em forma, para conseguir parceira e fornicar. A pessoa compra um carro, põe rodas especiais, som, não sei o que mais, visando o quê? O sexo. Compra uma moto potente, quanto mais potente, mais potente é o eu da luxúria. O objetivo é alcançar, conquistar parceiros ou parceiras para fornicação. Então, o eu da luxúria é um monstro dentro de nós, e isso leva à degeneração. E a degeneração, a pior degeneração é quando já uma pessoa começa então com essas práticas, e isso leva ao homossexualismo. Então aí alguém pode perguntar, mas então como uma criança nasce com tendência homossexual? Isso está muito fácil de compreender. Então, como nós não vivemos uma só vez, nós vivemos muitas vezes. Num ciclo humano se vive 108 vezes. Então, a cada existência que se vem ao mundo, se degenera um pouco. Como não se trabalha na morte dos eus luxuriosos, essa luxúria aumenta. O eu luxurioso se robustece. Então, cada existência, esse eu luxurioso vem mais e mais forte, mais e mais robusto, e chega a um ponto que já nasce com a tendência homossexual. Então, isso está fácil de compreender, de fazer uma reflexão e concluir que realmente é assim. Então, só existem dois caminhos: o caminho da degeneração e o da regeneração. Para nos regenerar, é preciso trabalhar os eus da luxúria, os eus luxuriosos. E se não se fizer nada, vai cair na degeneração. Então, este ensinamento nos ensina o caminho real, o caminho secreto, que é o caminho da autorrealização íntima do ser. E a autorrealização requer castidade, porém a verdadeira castidade, que é transmutar as energias sexuais em casais estáveis, praticar a magia sexual sem a perda da energia, e sim transmutar essa energia pelos canais. E então esse fogo, o despertar desse fogo se dá na coluna vertebral e vai criando os corpos superiores,
E isso é o nascimento espiritual. Porque não se nasce espiritualmente intelectualmente. Não é por ler, não é por decorar escrituras, saber de trás para frente todas as escrituras sagradas. Não é com isso que se vai alcançar o despertar da consciência. O despertar da consciência só pode existir quando se trabalham os defeitos psicológicos em geral, todos os 7 pecados capitais. E hoje nós estamos nos detendo um pouco mais nos eus da luxúria. Por quê? O eu da luxúria é muito forte. Então, na escritura ou nas escrituras está dito que se comeu do fruto da árvore do bem e do mal. Então, o fruto, esse fruto, comer o fruto significa fornicar. E o contrário, então, é transmutar a energia sexual. Então, o homem foi expulso do paraíso por comer do fruto da árvore proibida. Então, comer o fruto significa derramar as energias sexuais, o prazer animal, o prazer bestial. Então, para inverter isso, para voltar ao paraíso, precisamos trabalhar todos os defeitos e precisamos deixar de fornicar e alcançar a castidade. Então, é preciso trabalhar os defeitos nos seus detalhes, nas suas pequenas manifestações. E isso é o que neste ensinamento se compartilha. Nós que estamos com esses ensinamentos devemos lutar para eliminar os defeitos e eliminar todos os defeitos. Porém, vamos eliminar aos poucos, não é assim do dia para a noite. Não é uma resolução que a partir de hoje não faço mais isso. A partir de hoje eu vou me auto-observar e vou ver quando eu tenho pensamentos luxuriosos, quando eu tenho sentimentos luxuriosos, desejos, e aí então eu vou trabalhar com a morte psicológica desses detalhes, desses pensamentos, desses desejos. E isso é diferente de resolver apenas intelectualmente, aparentemente. Então, nesses temas se entregam as práticas detalhadas para que cada um de nós possa fazer esse trabalho. E o nosso contato, o WhatsApp e Telegram está aqui. 55 o Brasil, 62 a região, 991 92 93 55, WhatsApp e Telegram. E estamos aqui dispostos para colaborar na compreensão de quem nos escreva. Temos alguns PDFs que podemos enviar totalmente gratuito. Estas conferências estão sempre aí, estão gravadas e estão aí nos nossos canais que podem revisar. São 50 conferências em uma fase e mais 25 em uma segunda fase. Muito obrigado a todos e até a próxima.